A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui trazendo esse vídeo como continuação da nossa aula de número 5 do Evangelho de João. Deus tem falado poderosamente comigo através desse evangelho e espero que também esteja sendo assim na sua vida. O evangelho em que Cristo é apresentado como Deus, em que João, o apóstolo de Jesus, ele quer ressaltar essa divindade de Cristo, esse lado do Senhor, em que verdadeiramente ele é o Filho de Deus ungido que veio para salvar aquilo que havia se perdido. E através, desse propósito de João, meu Deus, ele vai falando coisas tão maravilhosas, coisas tão profundas sobre o que é celestial. E é sobre isso que Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem tentado nos tirar, sabe, daquela visão tão pequena, tão mesquinha, onde nós ficamos tão focados nas coisas dessa terra e esquecemos que há uma eternidade nos aguardando. Amém, meus irmãos? Bom, mas antes de nós começarmos, eu gostaria de orar com você. Onde você estiver, põe a mão no seu coração, ore ao Senhor, peça a Deus que abençoe esse momento em que você vai estar ouvindo a palavra dele, que essa palavra verdadeiramente possa penetrar no seu coração e possa produzir muito fruto para a honra e glória do nome do Senhor na sua vida, na sua casa, na vida daqueles que estão à sua volta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença. Pai, eis aqui o canal, Senhor, conhecendo a palavra. Deus, estamos aqui com o propósito de aprender mais de Ti, de entendermos, meu Pai, que a nossa vida não se resume aqui, a nossa vida não se resume, meu Pai, às coisas materiais, mas há algo, aleluia, Senhor, no mundo espiritual já preparado para nós. Deus, eis aqui a minha vida, usa-me conforme o teu querer, alcança essas pessoas que estão me escutando, Deus. Senhor, entra nas casas, entra nos corações, entra na mente, aleluia, ajuda cada um a entender o que está sendo falado, Senhor. Deus, que nós não venhamos ficar limitados, que nossa mente não venha, ó Pai, se perder, ó Pai, durante esse estudo, mas que nós possamos ouvir a Tua palavra e compreendê-la, Pai, em nome de Jesus. Alcança cada pessoa, Deus. Senhor, cada pessoa que tem acompanhado esse estudo vai alcançando com o Teu poder sobrenatural. Pai, é o que eu te peço nesta noite, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, me perdoem se tiver algum barulho extra aqui. Hoje é sexta-feira, o dia que eu estou fazendo esse vídeo. Não é um dia muito quieto aqui no bairro, então talvez surjam alguns barulhos aí, tá bom? Mas vamos continuar estudando e antes de dar continuidade, se esse vídeo tem abençoado a tua vida, se esse estudo tem abençoado a tua vida, compartilha com mais pessoas. É uma maneira de que mais pessoas possam ser alcançadas com o estudo da palavra. O canal também começa a ser mais alcançado. Então é uma forma de vocês também estarem abençoando esse canal. Curtam esse conteúdo, se de fato tem sido bom para a sua vida. Amém? E orem, irmãos, orem pela minha vida, orem pelo meu ministério, orem por essa obra, porque eu creio que Deus tem sim usado esses meios tecnológicos para que sua palavra também seja propagada. Amém? Então orem por esses canais que Deus tem levantado aqui nas redes sociais, aqui nesse meio tecnológico, para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Bom, nós tínhamos falado lá de João, capítulo 6. Na última aula falamos da multiplicação dos pães, uma multiplicação maravilhosa. E falamos de quando os discípulos entraram no barco, foram pegos por uma tempestade. E Jesus, andando sobre aquelas águas, foi de encontro com os discípulos, querendo passar à frente deles. E eles até acharam, que Jesus era um fantasma. E por fim, quando eles veem quem era, quando eles compreendem quem era aquele que estava ali andando sobre as águas, é o momento em que eles recebem Jesus.
de boa mente no seu barco. E o barco então chega no seu destino. E nós fechamos a quinta aula com esse assunto, né? Que quando nós recebemos Jesus de boa mente, quando a nossa mente é transformada, quando nós compreendemos quem é o Senhor na nossa vida, verdadeiramente nós chegamos no destino, no propósito, naquilo pelo qual o Senhor nos colocou aqui na terra. Tenha certeza que você não está aqui em vão. Tenha certeza que a tua vida, ela não é sem propósito. Deus te deu vida porque há propósito. Eu costumo falar com a minha filha que ela já nasceu vitoriosa, porque ela já venceu uma corrida para chegar e começar a ser gerada. E assim é na vida de cada ser humano. Você tem um propósito magnífico, mas às vezes você só não está vivendo ainda esse propósito. E tem visto tantas coisas ruins talvez à tua volta e não vê saída, porque você não está conseguindo reconhecer que Jesus está tentando passar à frente do seu barco, que Jesus está tentando entrar na sua vida, fazer morada e trazer de uma vez por todas governo sobre a tua mente, sobre a tua casa, sobre o teu comportamento, sobre as suas atitudes. Ser cristão não é só ir à igreja, é viver o governo de Deus sobre a nossa vida. Amém? E hoje eu quero dar continuidade no verso 22. Irmãos, eu dei uma senhora parada aqui no capítulo 6, porque assim, é um capítulo com um ensinamento magnífico. E vale a pena parar nele, vale a pena você conversar com esse capítulo e entender o que Deus quer falar com você através dele. Amém? Olha bem, depois que os discípulos de Jesus saíram daquele barco, a Bíblia diz no verso 22 que a multidão, aquela multidão que tinha vivido a multiplicação dos pães, que tinha visto a multiplicação de pães e comido destes, observaram que nem Jesus e nem os discípulos estavam mais ali. Mas eles tinham atravessado, eles tinham ido para outra banda, eles tinham ido para outro lugar. E lá no verso 23 diz que outros barquinhos pararam ali e aquela multidão subiu, aquele povo, parte dele, né, subiu naquele barco, olha bem, para irem até Jesus. Olha o verso 23, 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E quando eles acharam Jesus do outro lado do mar, disseram: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus é muito interessante porque diz que eles foram em busca de Cristo. Mas quando eles perguntam quando o Senhor chegou aqui, Jesus não responde: eu cheguei aqui meio-dia, ou eu cheguei aqui hoje. Não, Jesus fala assim: olha, verdadeiramente vocês não me buscam pelos sinais que viram, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Lembram que na última aula, se é a tua primeira vez aqui, eu te convido a assistir o vídeo a aula 5, porque nós tratamos sobre esse assunto. Lembra que eu falei que os sinais não é o lugar final? O sinal aponta para aquele lugar. Quando Jesus multiplicou o pão, lá no versículo 2, diz que a multidão, grande multidão, seguia, porque viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então, a princípio, essa multidão estava seguindo Jesus pelos sinais. E aí, às vezes, a gente fica assim, mas por que Jesus não parava de fazer os sinais, então? Porque muitos se convertiam através dos sinais. Então, Jesus continuava realizando, eles tinham necessidade, é como se fossem as placas sinalizando onde Jesus queria levá-los. Só que neste segundo ponto, quando a multidão pega o barquinho, vai para o outro lado, para outra margem, e olha que ela está mudando de posição, mas quando ela muda de lugar, quando ela muda de posição, ela está mudando de posição pelo objetivo errado. Ela não está mais indo pelo sinal,
Patrícia, você falou na última aula que o sinal não era o lugar final, não era o propósito. Sim, não era. Mas ele apontava para lá. Agora, nem para isso eles estão buscando Jesus. Eles estão buscando pelo que o sinal fez. É como se você olhasse uma placa na rua que sinalizasse e simplesmente você parasse, vamos dizer que a placa diz 50 quilômetros. Uma placa de 50 quilômetros diz que o seu carro, que o seu veículo deve andar no máximo até 50 quilômetros. Passando disso, você está em risco. Mas é como se você olhasse essa placa e parasse nela. E pegasse essa placa e se apegasse a ela, se apegasse à placa. Mas se o veículo passa por uma placa desta, ele precisa continuar. Ele simplesmente vai entender a mensagem que ela falou, vai diminuir se ele estiver numa velocidade acima desta, ou então vai ficar atento, mas ele vai continuar. Agora, ele não vai parar na placa e ficar olhando para a placa sem dar continuidade. O que eu quero dizer com isso? Jesus, quando falou assim, vocês não me buscam mais pelos sinais, mas pelo pão, é como se Jesus estivesse falando, vocês pararam. Vocês não estão nem sequer entendendo que o sinal apontava para algo superior. Vocês não estão nem mais entendendo que o sinal apontava para um propósito. Agora vocês ficaram presos ao sinal. Vocês ficaram presos ao que ele disse, ao que aconteceu, ao que o sinal realizou. O que o sinal realizou? Multiplicação de pão. Então agora, Jesus, antes eu buscava ele porque ele curava enfermos, agora ele sacia a minha fome. Agora Jesus, com Cristo, eu não padeço a fome. Então eu preciso andar com ele. A visão daquela multidão estava presa às coisas terrenas. A visão daquela multidão estava presa ao que o sinal realizou. Patrícia, não estou entendendo. Olha bem. Às vezes nós buscamos Jesus porque ele cura. Às vezes nós buscamos Jesus porque ele liberta. Às vezes nós buscamos Jesus porque há bênçãos sobre a nossa casa. Eu vou aos cultos onde as pessoas vão orar por mim. Eu vou aos cultos onde haverão promessas sobre a minha vida. Não. Entenda que até mesmo a cura que Deus realize sobre a tua vida é porque tem um propósito maior. É porque ele ainda te chama, é porque ele quer te capacitar, ele quer te transformar de dentro para fora. Então o sinal aponta para algo, você não pode parar no que o sinal fez. Há muitos cristãos que ficam, poxa, Deus não realiza mais sinais, porque nós não vemos isso, não vemos aquilo. Havia tempos que as pessoas ficavam com o dente de ouro, mas do que adiantava aquele dente de ouro? O que aquele dente de ouro transformava a pessoa por dentro? Então, qual era o propósito daquilo? Qual era o que o sinal queria apontar para nós? É isso que Jesus está falando. Olha, vocês estão errados, porque vocês estão não me buscando mais pelos sinais, vocês não estão seguindo, vocês não estão dando continuidade, mas vocês pararam, vocês estão focados agora no pão, vocês estão focados nas coisas terrenas, estão presos a elas. E aí essa multidão diz assim para Jesus, Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus, o Pai, o selou. Olha bem, Jesus veio resgatar, Jesus veio restaurar aquilo que havia se perdido. O que se perdeu? A nossa comunhão com Deus. O que se perdeu? O governo de Deus sobre a nossa vida. O que se perdeu? A estabilidade do ser humano. Se perdeu tudo isso. Se perdeu a paz, se perdeu a alegria, se perdeu a força, se perdeu a fome espiritual. E agora Jesus está falando que Ele pode trazer de volta e dar a nós a vida eterna. O Filho do Homem pode nos dar a vida eterna, mas eu preciso trabalhar, não pela comida que perece, mas por aquela que me dá a vida eterna. O sinal que Deus realizou na tua vida.
O sinal que o Senhor já fez, talvez seja uma cura, talvez foi a primeira libertação. Deus te chamou através de um sinal. Deus te trouxe para a presença dele através de um sinal. Mas esse sinal tem um propósito maior. Você não pode ficar preso. Deus só é Deus se ele curar. Deus só é Deus se ele abrir uma porta de emprego. Deus só é Deus se tudo der certo. Não é assim que é a caminhada do cristão com Cristo. Porque Jesus veio para nos dar a vida eterna. E quando nós focamos apenas nas coisas terrenas, nós não conseguimos trabalhar para as coisas celestiais. Nós não conseguimos enxergar as celestiais. Lembram de Marta e Maria? Ambas serviam a Jesus. Marta queria preparar o melhor lugar para Cristo, a casa bem arrumada, comida bem feita. Ela queria fazer o melhor para Jesus também. Mas qual era o problema de Marta? Ela estava ansiosa e afadigada. E a ansiedade, o olhar somente para as coisas terrenas, o querer dar conta de tudo com as nossas forças, não nos leva a lugar nenhum. Nós iremos perecer. Porque nós só podemos ir bem na caminhada cristã quando nós vamos com a ajuda do Espírito Santo, nos fortalecendo e entendendo que Deus faça, Deus não faça, ele continua sendo Senhor. Lembram de Jó? Quando Jó perdeu tudo, ele falou assim: por certo, eu sei que o meu Redentor vive, por certo, ele se levantará ao meu favor. E ainda que a minha pele toda pereça, eu nessa carne verei o Senhor. O que Jó está falando? Ainda que tudo vá mal, ainda que eu não compreenda o que está acontecendo, Deus é o meu Redentor. Ele vive para todo sempre e ele vai restaurar. Jó não está falando apenas, a sua fé não estava firmada nas bênçãos materiais. A sua fé estava firmada em um Deus que tinha poder de trazer uma restauração espiritual, uma restauração de dentro para fora. A fé de Jó vinha de dentro para fora. Olha bem, nós vivemos a pandemia e quantos cristãos pararam de caminhar? Irmãos, na pandemia morreu cristão e morreu em pessoas que não conheciam a Cristo. E entendam bem, o sol que nasce para o justo nasce para o ímpio. As mesmas coisas podem suceder, mas a Bíblia diz que quando Asaf começou a olhar para as coisas dos ímpios, ele mesmo fala assim: somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Por que somente com meus olhos? Com o meu lado humano, com o meu lado caído, com o meu lado carnal. Eu só vou ficar buscando as coisas deste mundo. Mas quando eu olhar para o altar do Senhor, quando eu olhar para aquilo que Deus faz, para o que é celestial, então eu o adorarei. Aleluias! Essa multidão começou a seguir Jesus. Ela até atravessou para o outro lado, ela até mudou de posição, mas ela mudou de posição com o objetivo errado. O que vemos aqui? Às vezes eu até me tornei cristão, eu até estou crescendo, eu até estou tendo posições dentro da igreja, mas pelas motivações erradas. O que te impulsiona a caminhar com Jesus? O que te leva a caminhar com Ele? Isso não vem de nós, isso vem do Espírito Santo. Se por um motivo você se enxerga agora, não é para trazer um peso sobre você, mas se você está vendo, eu estou seguindo Jesus porque eu quero que tudo dê certo na minha vida. Se essa é a tua motivação, ore agora ao Senhor e fale: Deus, me ajuda a enxergar as coisas espirituais, a entender que há algo superior. Me ajuda, Senhor, a te adorar e te exaltar, mesmo quando tudo não vai bem. Amém? Jesus continua. A multidão fala: o que nós temos que fazer para executarmos a obra de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Creiais naquele que Ele enviou. E eles disseram: que sinal fazes tu? Olha o vício dos sinais. Para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu. Irmãos, pare comigo, é a mesma multidão que tinha comido pão. É a mesma multidão que viu
contemplou 5 pães sendo compartilhado, dividido e alimentando mais de 5.000 pessoas. E agora essa multidão está perguntando: que sinal fazes tu para que nós venhamos crer no Senhor? Estão vendo o problema do vício em sinais? Estão vendo o problema de quando a nossa visão está aprisionada às coisas terrenas, quando nós ainda estamos sendo movidos pela natureza caída? Esse é o problema, não enxergamos Jesus na nossa vida. Esse vídeo vai ter uma segunda parte, irmãos. Eu vou dar uma paradinha agora e vou fazer a segunda parte já para os irmãos.